Quantas vezes você já se perguntou por que sua vida espiritual parece estagnada, mesmo tentando fazer tudo certo? Por que o coração continua pesado, mesmo depois de tantas orações? Às vezes, o silêncio de Deus parece ensurdecedor, e a fé, que um dia já foi viva como uma chama, agora parece um fio tênue de esperança. Se você já sentiu isso, respire fundo. Você não está sozinho. Essa mensagem foi feita para você que tem lutado em silêncio, para você que acorda todos os dias tentando agradar a Deus, mas sente que algo está faltando. Existe um erro silencioso, discreto, quase invisível, mas devastador. Um erro que muitos cometem sem perceber e que pouco a pouco vai minando a conexão com o Pai, apagando o brilho da fé e nos afastando do propósito. E o pior, ninguém fala sobre isso. Por isso, hoje, com o coração aberto, eu quero te contar essa verdade que transforma, cura e reconstrói. Aqui não estamos para julgar, mas para abraçar, ensinar e caminhar juntos. Este vídeo é um espaço de refúgio, um sopro de esperança para quem está cansado e ferido. Se você sente que essa palavra é para você, se algo aí dentro já começou a se mover só com essas primeiras palavras, então, por favor, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Essa jornada de fé e renovação não termina aqui e eu quero caminhar com você. Cada vídeo aqui é uma semente de cura e recomeço. Hoje, vamos juntos identificar o maior erro que destrói a vida espiritual e, mais importante ainda, como vencê-lo com graça, sabedoria e dependência total de Deus. Essa pode ser a resposta que você esperava há tanto tempo. Permita que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem. Prepare o coração, porque algo novo está prestes a nascer. É estranho pensar que alguém pode estar fazendo tudo certo e ainda assim se sentir tão distante de Deus. Ir à igreja, orar, ler a Bíblia, jejuar e mesmo assim parecer que a alma está seca como um deserto sem vida. É nesse cenário silencioso que o maior erro começa a se formar. Não é algo escandaloso, visível ou notório. Não. É algo muito mais sutil. A substituição da intimidade com Deus por uma rotina religiosa vazia. Sabe quando a oração vira obrigação? Quando a leitura da palavra deixa de ser alimento e passa a ser apenas uma meta a cumprir? Quando o louvor já não aquece mais o peito e tudo o que era paixão se torna apenas hábito? É nesse lugar de automatismo espiritual que começamos a perder o fio da conexão com o céu. E o pior de tudo é que muitas vezes não percebemos o que está acontecendo até que o vazio grite mais alto que a própria consciência. Deus não nos chamou para vivermos uma fé robótica. Ele não nos criou para seguirmos uma agenda de compromissos religiosos, mas sim para termos um relacionamento vivo e íntimo com Ele. E esse erro, o de viver a fé como um conjunto de tarefas, é um dos mais perigosos que podemos cometer. Porque enquanto pensamos estar agradando a Deus com obras, estamos, sem perceber, perdendo o primeiro amor. O primeiro amor é aquela chama que arde no coração sem que ninguém peça. É o desejo sincero de estar com Deus, não porque temos que orar, mas porque queremos ouvir sua voz. É a alegria de abrir a Bíblia, não para cumprir uma obrigação, mas porque ansiamos por sua verdade. É o prazer de adorá-lo, mesmo quando tudo parece desmoronar. É nesse ponto que a fé verdadeira floresce. Não em regras, não em repetições, mas em uma entrega íntima, vulnerável e constante. É olhar para Deus como um pai que nos ama e não como um chefe que exige relatórios espirituais semanais. Quando esse entendimento entra no coração, tudo muda. A oração se transforma em conversa. A leitura da palavra se torna revelação. E a vida cristã volta a ter sentido. Se você chegou até aqui e se identificou com essa realidade, saiba, Deus
está te chamando de volta. Não para os compromissos da fé, mas para a essência dela. Ele tem saudade da sua voz sincera, do seu coração quebrantado, do seu olhar que buscava o céu com esperança. Vamos seguir juntos. E se essa mensagem já começou a te tocar, respire fundo, porque o que vem a seguir vai abrir ainda mais seus olhos e seu coração para o que realmente importa. Muitos caem em uma armadilha silenciosa, a de tentar merecer o amor de Deus. Essa ideia, profundamente enraizada em corações feridos e criados em ambientes de exigência, leva a uma vida espiritual baseada em performance, não em graça. Quantas vezes tentamos nos sentir mais dignos da presença de Deus apenas quando jejuamos por mais dias, oramos por mais horas ou cumprimos à risca os deveres cristãos? Como se a salvação fosse um troféu a ser conquistado com esforço humano e não um presente do céu derramado por misericórdia. Essa mentalidade distorce a essência do Evangelho, porque o Evangelho não é sobre o que podemos fazer para alcançar Deus, mas sobre o que Deus já fez para alcançar a gente. Jesus não morreu na cruz para que você vivesse em constante sentimento de dívida, tentando provar seu valor. Ele se entregou para que você soubesse de uma vez por todas que já é amado, que já é aceito, que já é escolhido, mesmo com as falhas, mesmo com as quedas, mesmo com a bagunça interior. A performance espiritual cria uma pressão insustentável. Faz com que cada erro pareça o fim da linha e cada acerto seja apenas uma obrigação. Você passa a viver com medo de decepcionar a Deus e não com o desejo genuíno de agradá-lo. A paz se esvai, a liberdade desaparece e a fé se torna uma prisão. Mas não foi para isso que fomos chamados. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E essa liberdade começa quando entendemos que não precisamos ser perfeitos para estar com Ele. Precisamos ser sinceros. A sinceridade quebra o jugo da religiosidade. Ela abre espaço para a vulnerabilidade, e Deus ama um coração vulnerável. Porque é ali que Ele habita, não nas máscaras, não nas aparências, mas na verdade, mesmo que dolorosa. Então, se hoje você sente que tem vivido uma fé de performance, respire. Deus não está esperando uma apresentação impecável. Ele só quer você, do jeito que está, com as feridas, com os medos, com as dúvidas, porque é nesse lugar imperfeito que o amor dele se revela mais puro e mais forte. Se essa palavra está tocando seu coração, curta este vídeo agora. Não só porque isso ajuda o canal, mas porque pode ser o empurrão que alguém precisa para se libertar dessa pressão invisível. Você pode ser canal de cura para outros que estão sufocados por essa mesma culpa. Agora, respire fundo, porque estamos apenas começando a enxergar a profundidade desse engano. O que vem a seguir vai te ajudar a romper com pesos antigos e encontrar uma liberdade que transforma por completo. Poucos inimigos são tão cruéis e sorrateiros quanto a comparação. Ela se disfarça de admiração, mas logo se revela como uma prisão. E muitas vezes ela se instala dentro da vida espiritual. Olhamos para o jeito que os outros oram, pregam, adoram, servem e começamos a questionar se estamos fazendo o suficiente. A comparação coloca um padrão que Deus nunca exigiu e destrói lentamente a confiança naquilo que o Senhor nos chamou para ser. Você já sentiu que sua fé era pequena demais porque alguém parecia ter mais intimidade com Deus? Já se pegou desejando o jeito que outra pessoa se expressa espiritualmente, pensando que talvez você estivesse errado ou abaixo da média? Esse sentimento pode parecer inocente, mas ele corrói o que há de mais precioso, sua identidade em Cristo. Porque enquanto tentamos copiar os caminhos de outros, deixamos de trilhar o nosso. A comparação apaga a voz de Deus. Porque em vez de ouvir o que o Pai tem a dizer diretamente ao nosso coração, começamos a viver a fé como uma performance para os olhos dos outros. E pouco a pouco, vamos deixando de ouvir o que Deus quer de nós.
e passamos a seguir o que achamos que deveríamos ser. Mas Deus não nos fez em série. Ele não chama seus filhos para serem versões uns dos outros. Ele nos chama pelo nome. Cada um com um chamado específico, com um jeito único de se relacionar com Ele. Há aqueles que oram em silêncio e tocam o céu. Outros que levantam as mãos com fervor. Alguns choram, outros contemplam. Nenhum é maior, nenhum é menor. Todos são filhos, e todos são amados com a mesma intensidade. A comparação gera frustração, e a frustração gera afastamento. Por isso é urgente quebrar esse ciclo. Quando você parar de tentar ser como os outros, começará a ouvir novamente a voz doce e poderosa de Deus dizendo: você é meu, eu te conheço, eu te amo como você é. E é com você que quero falar, hoje, agora. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém. Pode ser um irmão de fé, alguém da sua família ou um amigo que parece sempre se sentir inadequado espiritualmente. A comparação tem calado vozes preciosas, mas juntos podemos reacender a identidade que o céu já confirmou sobre nós. Espalhar essa verdade pode libertar corações que você nem imagina. E fique aqui comigo, porque o que está por vir vai te mostrar como retomar o relacionamento com Deus de forma verdadeira, sem máscaras e com o coração totalmente disponível. Há momentos na jornada espiritual em que o céu parece mudo. Você ora, jejua, clama, mas tudo o que encontra é o silêncio, um vazio que parece ecoar dentro do peito. E nesse silêncio, muitas vezes, a alma começa a gritar. Grita por respostas, por direção, por consolo. E é nesse cenário, tão comum e tão doloroso, que o maior erro espiritual costuma se intensificar. O de acreditar que o silêncio de Deus é sinal de rejeição. Esse pensamento, ainda que pareça lógico aos olhos humanos, é profundamente equivocado. Deus não se afasta porque está decepcionado. Ele não se cala por indiferença. O silêncio de Deus muitas vezes é espaço para amadurecimento. É como uma pausa em uma canção. Não é ausência, é parte da melodia. Mas quando não entendemos isso, acabamos interpretando tudo como abandono. E começamos a nos afastar, aos poucos, silenciosamente. E sem perceber, vamos nos desligando da fonte da vida. O coração começa a se encher de dúvidas. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele se importa? Será que eu fiz algo tão errado que Ele desistiu de mim? E quanto mais essas perguntas crescem, mais difícil fica permanecer firme. A fé balança. As emoções oscilam e a alma vai se tornando uma terra seca, ansiando por um sinal. Mas a verdade é que o silêncio de Deus nunca é em vão. Há momentos em que Ele está trabalhando no invisível, em que Ele está permitindo que cresçamos na confiança, mesmo sem confirmação. Porque fé não é só acreditar quando vemos ou sentimos, é escolher confiar, mesmo no escuro. É justamente nesse lugar de silêncio que a verdadeira intimidade com Deus começa a se formar. Porque é ali que somos desafiados a amar, não pelos benefícios, mas pela essência. É onde a fé se purifica, onde as intenções se revelam, e onde o amor por Deus deixa de ser dependente de respostas rápidas e passa a ser sustentado por convicção. Por isso, se você está vivendo um tempo de silêncio, não se culpe. Não se condene e, por favor, não desista. Continue buscando, continue orando, continue se expondo à presença dEle, mesmo quando tudo parecer em vão. O céu não está fechado. Deus não está longe, Ele só está em silêncio. E esse silêncio, quando bem compreendido, se transforma em solo fértil para um relacionamento ainda mais profundo. Agora me conta aqui nos comentários, você já passou ou está passando por um período assim? Compartilhe, porque seu testemunho pode encorajar alguém. Escreva aqui embaixo, mesmo em silêncio, eu confio em Ti, Senhor.
Esse comentário é uma declaração de fé, um grito da alma que se recusa a parar de crer. Existem dores que gritam, e existem dores que se escondem tão fundo que o coração simplesmente se acostuma com elas. E esse talvez seja um dos maiores perigos para a vida espiritual. Quando a alma se acomoda em um estado de frieza, de apatia, de distância, e passa a chamar isso de normal. É como se o coração tivesse sido anestesiado. Não dói mais, mas também não sente mais. E essa ausência de dor, que parece paz, é na verdade um sinal de que algo precioso foi perdido. A sensibilidade à voz de Deus. Essa anestesia espiritual não acontece de uma hora para outra. Ela é construída aos poucos, com pequenas decepções não curadas, com feridas ignoradas, com rotinas que vão sufocando a chama da fé. A pessoa vai se distanciando de Deus sem perceber. Vai se conformando com uma vida cristã superficial, sem profundidade, sem paixão. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece voltar. Só que o Espírito Santo não desiste. Ele continua sussurrando, mesmo quando parece que ninguém mais ouve. Ele continua tocando, mesmo quando o coração está endurecido. Ele é especialista em ressuscitar o que já parecia morto. Mas é preciso reconhecer que algo está errado. É preciso parar e admitir. Eu me acostumei a viver sem sentir. Eu me acostumei a viver longe. Essa confissão é o primeiro passo para o recomeço. Porque Deus não espera a perfeição, Ele espera a entrega. Um coração sincero que reconhece sua frieza já está mais perto da cura do que aquele que finge que está tudo bem. Não há vergonha em dizer que esfriamos. A vergonha está em fingir que não esfriamos, enquanto a alma grita por um toque do céu. Muitos vivem anos dentro da igreja, participando de tudo, mas com o coração distante, sorrindo por fora e seco por dentro, recitando versículos, mas sem vida neles. E talvez você, ao ouvir isso, perceba que está assim. Se for o caso, hoje é o dia de quebrar esse ciclo. Hoje é o dia de rasgar o véu do costume e permitir que o Espírito Santo te leve de volta ao lugar onde tudo fazia sentido, a presença viva de Deus. E se essa palavra tocou você de alguma forma, eu quero te pedir, curta esse vídeo. Pode parecer simples, mas é uma forma de dizer: eu não quero continuar anestesiado. Eu quero sentir de novo. Seu gesto pode fazer com que essa mensagem alcance outros corações que também estão precisando despertar. Porque quando um coração começa a bater forte de novo, por causa da presença de Deus, tudo muda. Tudo recomeça. Quantas vezes você já se sentiu cheio de fé quando tudo estava dando certo e completamente sem direção quando os ventos mudaram? É fácil confiar quando os céus estão azuis, quando os sonhos estão se realizando, quando as orações são respondidas rapidamente. Mas e quando o mar se agita? E quando a porta se fecha? E quando a resposta não vem? A verdade é que muitos de nós aprendemos a associar a presença de Deus com os momentos bons, como se Ele estivesse mais perto quando tudo vai bem e se afastasse quando tudo parece ruir. E isso gera uma fé frágil, condicionada, volúvel, uma fé que dança conforme a música da vida, mas que não se mantém firme quando o silêncio toca ou o caos chega. Esse é mais um erro que destrói a vida espiritual. Depender das circunstâncias para acreditar que Deus está presente. Esquecemos que, na maioria das vezes, é no vale que Ele mais nos molda. É no deserto que aprendemos a escutar sua voz com mais clareza. É na dor que a fé deixa de ser teoria e passa a ser convicção. Deus nunca prometeu que não enfrentaríamos tempestades, mas Ele prometeu estar conosco em cada uma delas. A fé verdadeira não é aquela que evita o sofrimento, mas aquela que permanece de pé no meio dele. É o tipo de fé que diz: mesmo que eu não entenda, eu confio. Mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que eu chore, eu permaneço.
A maturidade espiritual começa quando aprendemos a separar fé de emoção, quando deixamos de buscar sinais visíveis e começamos a confiar em promessas eternas. Quando entendemos que a presença de Deus não se mede por bênçãos visíveis, mas por uma paz que excede o entendimento. Uma paz que sustenta mesmo quando tudo parece desmoronar. E se você conhece alguém que está vivendo essa oscilação, crendo hoje e duvidando amanhã, envie esse vídeo. Compartilhe essa mensagem com quem precisa lembrar que fé não é sobre sentir, é sobre permanecer. Você pode ser a ponte que reconecta alguém com o amor firme de Deus. Uma simples partilha pode curar uma alma. Porque quando a fé se enraiza na verdade e não nas circunstâncias, ela se torna inabalável. E é essa fé que transforma, que sustenta, que salva. Você já percebeu como é fácil cair na rotina, até mesmo com Deus? Começamos a caminhada com tanta paixão. Cada oração era intensa, cada louvor era uma declaração viva, cada versículo parecia saltar da Bíblia diretamente para o coração. Mas o tempo passa, os dias se tornam corridos, as dores se acumulam. E o relacionamento com Deus, sem perceber, começa a se tornar mecânico. Tudo se resume a hábitos. Aquele momento de oração vira só mais uma tarefa antes de dormir. A leitura da palavra se transforma em obrigação. E os cultos vão se tornando eventos a cumprir e não encontros para transformar. Essa é uma das armadilhas mais perigosas para a vida espiritual. Porque quando o coração se acostuma, ele se esfria. E o que antes era presença, vira procedimento. O que antes era fogo, vira formalidade. E sem perceber, estamos cumprindo uma rotina religiosa sem presença de verdade. A alma começa a se ausentar, mesmo quando o corpo ainda está ali. Viver espiritualmente no automático é como estar acordado, mas com os olhos fechados. Estamos em movimento, mas não há percepção. Estamos presentes, mas desconectados. E o maior perigo disso é que essa frieza se disfarça bem. Ela se esconde atrás da aparência de espiritualidade. Alguém pode continuar fazendo tudo o que fazia antes. Ir aos cultos, servir na igreja, participar de grupos e ainda assim estar completamente desligado da fonte. O coração vai deixando de reagir. O Espírito Santo fala, mas a alma não responde. Os louvores tocam, mas já não mexem como antes. As mensagens são pregadas, mas parecem distantes. É como se algo tivesse se perdido. E o mais difícil de tudo isso é que muitas vezes nem sabemos como ou quando aconteceu. Só percebemos que algo mudou porque aquela alegria genuína se foi. Mas mesmo nesses momentos, Deus ainda está chamando. Ele não desiste dos que esfriaram. Ele não ignora os que se distanciaram. Ele conhece o cansaço que a rotina traz e está pronto para reavivar o coração que se volta a Ele com sinceridade. Tudo o que Ele deseja é que a gente pare, respire e diga: Senhor, eu percebo que me acostumei, mas eu não quero mais viver assim. E se esse é o seu caso, se você sente que entrou no automático, mas deseja recomeçar, escreva aqui nos comentários: eu quero reacender minha chama. Escreva com sinceridade. Esse comentário pode ser a porta de volta à presença. Uma decisão pública e simbólica de que você está disposto a sair do automático e reencontrar a intensidade que um dia te moveu. Porque viver a fé com o coração adormecido é sobreviver espiritualmente. Mas Deus te chamou para viver. Viver de verdade. Com alma desperta, com paixão renovada, com intimidade real. E isso é possível mesmo agora, mesmo depois de tanto tempo. Existem feridas que não são visíveis, mas ainda assim doem com uma intensidade que paralisa. Feridas emocionais, traumas, decepções, injustiças. Coisas que marcaram a alma tão profundamente que o coração se fechou. E quando isso acontece, muitos passam a ver Deus através do filtro da dor.
Começam a projetar nele o abandono que sentiram dos pais, a frieza que enfrentaram nas relações, o silêncio que viveram nas perdas. E sem perceber, aquela dor que deveria ser levada ao altar se transforma em uma barreira entre o coração e o céu. É natural que quem já foi machucado tenha medo de confiar. É compreensível que depois de tantas quedas, haja resistência para se entregar de novo. Mas aqui está a verdade. Deus não é como os que te feriram. Ele não tem interesse em te usar e depois te deixar. Ele não vai prometer amor e depois virar as costas. Ele não se assusta com suas feridas, não se cansa da sua dor e nunca te rejeita por estar quebrado. O problema é que muitas vezes, ao invés de correr para ele, a dor nos faz correr dele. Criamos defesas, desacreditamos, nos afastamos. E começamos a acreditar que não somos dignos, que Deus não vai querer se aproximar de alguém tão machucado, tão frustrado, tão bagunçado por dentro. Mas é exatamente o contrário. É nesses momentos que Ele mais deseja nos acolher. Jesus foi conhecido por tocar onde ninguém queria tocar, por se aproximar de quem todos rejeitavam, por restaurar o que parecia perdido. Ele se sentava com os marginalizados, curava os impuros, perdoava os que estavam cheios de culpa. E esse mesmo Jesus continua fazendo isso hoje. Ele está mais perto do que você imagina, mesmo que a dor tente esconder, mesmo que o passado tente calar. Ele está aí bem ao lado, esperando só que você abra uma fresta do coração. Levar a dor para Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança. É dizer: eu não sei mais como lidar com isso, mas sei que em ti existe cura. Porque às vezes a gente não precisa de explicações, precisa de consolo. E Deus é especialista nisso. Ele sabe colocar os cacos de volta no lugar sem nos apressar. Ele respeita o tempo do nosso coração, mas nos convida, com paciência e amor, a não viver mais presos à dor. Se essa palavra falou com você, eu te peço, curta este vídeo agora, porque pode ser que outro coração ferido também precise ouvir isso. E a sua curtida pode levar essa mensagem até ele. Pode ser o início de uma cura que há muito tempo estava sendo adiada. Não subestime o poder de um simples gesto. Você não precisa continuar carregando essa dor sozinho. Há um Deus que quer te restaurar por dentro, com cuidado, com verdade e com amor. É muito fácil se perder dentro da obra de Deus e esquecer o Deus da obra. E isso acontece mais do que imaginamos. Pessoas bem intencionadas, cheias de disposição, que se entregam ao serviço na igreja, aos ministérios, aos eventos, mas que, sem perceber, vão deixando de lado o principal, estar com Ele. A intimidade vai sendo trocada por produtividade. O tempo com Deus é substituído pelas reuniões sobre Deus. A adoração se transforma em atividade. E o coração, silenciosamente, começa a se esvaziar. Não há nada de errado em servir, pelo contrário, servir é um ato de amor, uma expressão da fé viva. Mas quando o servir ocupa o lugar da presença, algo se desajusta profundamente. Porque Deus não nos chamou para sermos apenas trabalhadores do reino. Ele nos chamou para sermos filhos. E filhos não precisam provar valor. Filhos apenas se assentam à mesa e desfrutam da comunhão. Jesus mostrou isso de forma clara quando visitou a casa de Marta e Maria. Marta, preocupada com tudo, servia com dedicação. Já Maria simplesmente se assentou aos pés de Jesus e o ouviu. Marta ficou incomodada. Pediu que Jesus mandasse Maria ajudá-la. Mas a resposta de Jesus foi reveladora. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Isso nos ensina que há momentos em que a melhor escolha não é fazer, é estar. Quando a vida espiritual se resume a fazer por Deus, começamos a medir nosso valor pela quantidade de tarefas cumpridas.
E essa mentalidade é perigosa, porque o dia em que não conseguimos servir, o coração se sente inútil. Nos dias de cansaço, sentimos culpa. Quando o serviço é reconhecido, nos sentimos aceitos, mas quando é ignorado, nos sentimos rejeitados. Isso revela que o foco não estava em Deus, mas no desempenho. Deus quer mais do que suas mãos. Ele quer o seu coração. Ele não precisa que você faça tudo. Ele quer que você esteja com Ele, que você volte a ter prazer na presença, mesmo quando não há nenhum ministério em andamento, nenhum evento para planejar, nenhuma responsabilidade à vista. Só você e Ele. Sem pressa, sem máscaras, sem funções. Apenas comunhão. E se você sente que tem vivido assim, cheio de tarefas, mas vazio de presença, quero te convidar a parar por um instante, respirar e refletir. Quando foi a última vez que você simplesmente sentou aos pés de Jesus, que ficou com Ele, sem pressa, sem lista, sem obrigações? Essa reflexão pode transformar sua caminhada. E se você acredita que outras pessoas também precisam ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo agora mesmo. Envie para alguém do ministério, para aquele amigo que sempre está fazendo tudo na igreja, mas que talvez esteja cansado por dentro. Esse gesto pode ser uma chave de retorno à verdadeira intimidade com o Pai. Estar com Deus é sempre mais importante do que fazer por Ele, porque é da presença que nasce o verdadeiro propósito. A culpa é uma das armas mais sutis que o inimigo usa para nos afastar de Deus. Diferente do arrependimento, que nos leva de volta aos braços do Pai, a culpa nos paralisa. Ela nos prende a um passado que não podemos mudar e nos convence de que não somos mais dignos de buscar a presença de Deus. E o pior, muitas vezes, essa culpa está tão enraizada que nem percebemos que ela está ali, corroendo nossa fé aos poucos, enfraquecendo a nossa confiança, abafando a nossa voz. Você pode até continuar indo à igreja, cantando, orando, mas lá no fundo existe aquela voz sussurrando: você sabe o que fez. Deus não vai te aceitar assim. Essa voz não vem do céu, ela vem da acusação. Porque o Espírito Santo convence do pecado, sim, mas ele faz isso com amor e com propósito de restauração. Já a culpa é cruel, destrutiva, sem saída. Ela te mostra a queda, mas não aponta para a cruz. Ela te lembra do erro, mas não te conduz ao perdão. Ela te aprisiona num ciclo interminável de condenação. E a verdade é que muitos estão vivendo uma fé presa por correntes invisíveis. Tentam se aproximar de Deus, mas sempre com medo, sempre com aquela sensação de que não são bons o bastante. Fazem promessas, jejuam, se esforçam, mas nunca sentem que é suficiente. Porque lá no íntimo, acreditam que o erro do passado ainda os define, que Deus está olhando com decepção, que a vergonha será eterna. Mas escute com atenção. Isso é mentira. A cruz de Cristo não foi parcial, não foi condicional. Ela é completa. O sangue derramado é suficiente para apagar até o mais profundo dos pecados. E não importa o quão longe você tenha ido, o que importa é o quanto você está disposto a voltar. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele acolhe, Ele restaura, Ele transforma. Você não precisa viver com esse peso, não precisa continuar carregando esse fardo em silêncio. Deus quer te libertar. Ele quer que você volte a andar de cabeça erguida, não porque você é perfeito, mas porque você foi perdoado. E perdão verdadeiro cura. Ele reconstrói a autoestima, ele resgata a identidade, ele te devolve o brilho nos olhos. Se essa mensagem está tocando profundamente o seu coração, se você sente que tem vivido preso à culpa, curta este vídeo agora. Esse gesto é simbólico, é como dizer: eu aceito esse perdão, eu recebo essa graça. E se você conhece alguém que vive se sentindo indigno, compartilhe essa mensagem. Pode ser que essa pessoa esteja à beira de desistir da fé,
e você será o canal de reconciliação. O maior erro não é pecar. O maior erro é permanecer longe por acreditar que Deus desistiu de você. Ele não desistiu, nunca desistiu. Ele só está esperando você voltar. Talvez você tenha se reconhecido em muitos dos pontos que abordamos aqui. Talvez esteja cansado de carregar pesos que ninguém vê. Talvez esteja vivendo uma fé automática, baseada em rotina, ou tentando merecer o amor de Deus através de esforço, sem perceber que isso só gera mais cansaço e frustração. Talvez você tenha se afastado por dor, por culpa, por sentir que Deus estava em silêncio. Talvez hoje você esteja percebendo que o maior erro que destrói a vida espiritual é se distanciar de Deus enquanto tenta parecer próximo dele. Esse erro é silencioso, ele não grita, ele vai entrando devagar, pelas frestas do desânimo, da comparação, da rotina, da culpa. E quando a gente vê, está longe, fazendo tudo por fora, mas vazio por dentro. E o coração já nem sente mais. Mas o que esse vídeo quer te lembrar, e o que o Espírito Santo está dizendo agora mesmo ao seu coração, é que ainda dá tempo, ainda há esperança, ainda há cura. A porta nunca esteve fechada para quem deseja voltar. Deus conhece cada detalhe da sua história. Ele viu cada queda, ouviu cada oração feita em silêncio. Ele estava ali quando você achou que estava sozinho. Ele viu o esforço que ninguém viu, a dor que ninguém entendeu, a luta interna que você nunca teve coragem de contar. E mesmo assim, Ele continua te amando, com o mesmo amor de antes, com o mesmo desejo de te ter por perto. Talvez você sinta que já se afastou demais, mas não existe longe demais para quem é alcançado pela graça. Deus não está te chamando para um retorno religioso. Ele está te chamando para um reencontro de alma, de coração, de verdade. E esse reencontro pode começar agora. Basta uma entrega sincera. Basta um eu volto. Basta abrir o coração. E se essa mensagem falou com você, se te despertou, se te reconectou com algo que parecia adormecido, inscreva-se no canal agora mesmo. Isso não é apenas um clique, é um passo, um posicionamento. Um símbolo de que você quer continuar caminhando em direção à verdade, à luz, à presença. Ative o sininho para que cada nova palavra que Deus liberar aqui chegue até você como um lembrete. Você não está sozinho nessa jornada. E não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém. Um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está cansado espiritualmente. Essa mensagem pode ser a resposta de uma oração silenciosa, feita ontem à noite. Pode ser o abraço que o coração daquela pessoa estava esperando. E por fim, quero te pedir algo simples, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários a frase: Deus, eu volto para ti. Esse comentário é mais do que uma frase. É uma declaração espiritual, uma chave que abre portas dentro do seu próprio coração, que você se permita sentir de novo, buscar de novo, amar de novo, porque não há erro tão grande que o amor de Deus não possa perdoar. E não há distância tão longa que Ele não possa atravessar só para te ter de volta. Hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de vida nova.